Sabe, aqui no Brasil, existe uma ferramenta constitucional bem única e muito poderosa, viu? Ela foi criada para uma coisa muito específica: fazer com que as promessas da nossa Constituição finalmente saiam do papel e virem realidade na vida das pessoas. O nome dela? Mandado de Injunção. E é sobre como ele funciona que a gente vai conversar hoje. Para começar, vamos pensar numa situação. Imagina só, a Constituição garante um direito, mas na prática, não dá para usar. O que acontece quando uma promessa da lei fica assim, suspensa no ar, só porque falta uma regrinha para colocar ela em prática? É exatamente para resolver esse tipo de problema que o mandado de injunção nasceu. Então, vamos começar por aí mesmo, né? Esse dilema de ter um direito que só existe no papel. Aquela promessa que não se conecta com a realidade. Um exemplo que deixa isso claríssimo é o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição de 88 garantiu esse direito, mas ela disse que uma lei específica precisava explicar as regras do jogo. E essa lei demorou quase 20 anos só para ser discutida. O resultado, claro, foi um direito que existia no papel, mas que na prática não podia ser exercido. Era, no fim das contas, uma promessa vazia. Tá. E aí? Qual é a solução para um impasse desses? É exatamente aqui que o nosso sistema jurídico apresenta uma espécie de chave para destravar esses direitos que ficam presos no papel. E essa chave é o mandado de injunção. A função dele é super específica, combater o que a gente chama de omissão legislativa. Traduzindo, ele entra em ação quando o Congresso ou algum outro órgão simplesmente não cria a lei que é necessária para um direito constitucional funcionar. É uma ferramenta para preencher essa lacuna, sabe? Mas calma, não é qualquer situação que permite usar o mandado de injunção. Tem 3 condições básicas. Primeiro, o direito está lá na Constituição, mas ele precisa de uma lei para funcionar de verdade. Pensa que é tipo comprar um aparelho que vem sem o cabo de energia. Segundo, a falta dessa lei tem que de fato impedir que o direito seja usado. E terceiro, um ponto que é crucial, já passou um tempo razoável. Ninguém espera que o Congresso haja da noite para o dia, mas o mandado de injunção serve justamente para esses casos de demora excessiva. E a história dessa ferramenta é fascinante, porque ela foi se transformando com o tempo. O mandato de injunção nem sempre teve essa força toda que ele tem hoje. Vamos dar uma olhada em como ele evoluiu de uma simples notificação para um instrumento de mudança de verdade. Olha só, lá no comecinho, o Supremo Tribunal Federal tinha uma postura que a gente chama de não concretista. Basicamente, o tribunal agia como um carteiro. Ele identificava que faltava lei, avisava o Congresso e era isso. O cidadão continuava sem poder exercer seu direito. Com o tempo, percebendo que isso não resolvia nada, o STF mudou para uma postura concretista. A partir daí, o tribunal não só apontava o problema, mas também criava uma solução temporária para que o direito pudesse ser usado imediatamente, até que a lei definitiva fosse criada. Essa evolução fica bem nítida em alguns momentos-chave. Lá em 1990, a decisão era só comunicar o Congresso. Mas aí, em 2007, veio a grande virada, justamente no caso da greve dos servidores. O STF decidiu que, enquanto não existisse uma lei própria para eles, valeria a lei de greve do setor privado. Isso foi uma mudança radical. E em 2016, a Lei 13.300 finalmente oficializou essa postura mais ativa, consolidando de vez o poder dessa ferramenta. Claro que essa nova força do mandado de injunção gerou um debate intenso. Era de se esperar, né? A pergunta que surgiu foi: o judiciário está cumprindo o seu dever ou está invadindo a competência de outro poder? O ministro Luiz Roberto Barroso define bem essa ideia de ativismo judicial. Ele diz que é uma participação mais ampla e intensa do judiciário para concretizar o que está na Constituição. E isso muitas vezes significa interferir em áreas que, a princípio, seriam do legislativo ou do executivo. E é aqui que mora o centro do debate. De um lado, o argumento é que o judiciário está só cumprindo o seu dever de proteger a Constituição. Se um direito é negado porque outro poder ficou parado, seria a obrigação do juiz agir. Do outro lado, vem a crítica de que o tribunal estaria legislando, ou seja, invadindo uma função que não é sua e quebrando a harmonia da separação dos poderes. É uma tensão fundamental em qualquer democracia. Ok? Então, depois de toda essa evolução, como é que o mandado de injunção funciona hoje em dia? A lei de 2016 veio para estabelecer as novas regras do jogo. A lei de 2016 criou um procedimento mais equilibrado, digamos assim. Primeiro, o tribunal reconhece que existe a omissão. Depois, ele dá um prazo para o órgão responsável criar a lei. E o ponto-chave é o seguinte: o judiciário só age para definir as regras concretas se esse prazo não for cumprido. É uma forma de respeitar a função do legislativo, mas sem deixar o cidadão desamparado. Mas essa decisão vale para quem, afinal?
Bom, a regra geral é que a solução vale só para a pessoa ou o grupo que entrou com a ação. É o que a gente chama de efeito inter partes. No entanto, o tribunal pode decidir estender esse alcance. Ele pode determinar que a decisão vale para todo mundo, um efeito erga omnes, ou para um grupo maior de pessoas, o ultra partes. Um exemplo muito forte disso foi a decisão que equiparou a homofobia ao crime de racismo. Nesse caso, o STF aplicou o efeito para todos, beneficiando toda a comunidade LGBTQIA+, até que o Congresso crie uma lei específica sobre o tema. No fim das contas, o mandado de injunção existe para corrigir uma falha do sistema. Mas ao fazer isso, ele sempre vai testar os limites da separação dos poderes. A pergunta que fica no ar é, quando um poder falha, até onde o outro deve ir para garantir que as promessas da Constituição se tornem direitos reais? A busca por esse equilíbrio, no fundo, é o que define a força de uma democracia.